minha formação é jurídica. Sou advogado, estou lá em São Francisco, e trabalho na Rádio Bandeirantes há 30 anos. Da advocacia, eu me desliguei. Me dedico mais hoje à rádio e à eubiose. Professor Ademar Cunha Ramos, já bastante conhecido, professor do programa de rádio, também na Rádio Mundial, é engenheiro, e hoje também com uma dedicação muito importante à sustentabilidade de eubiose, diria até que imprescindível nesse final de milênio, fazendo palestras pelo estado todo, até pelo país. E o professor Ademar que tem uma facilidade muito grande de chegar às pessoas, como os programas de rádio dele mostram também. Eu sou um pouco mais avacalhado, ele já fez ele já detalhou que que ele vai falar, eu quero conversa com espero não atrapalhar. Mas eu venho sustentando na Rádio Bandeirantes há bastante tempo, aqueles que me seguem no arquivo musical principalmente, até hoje, creio que eu devo ter falado um pouco na gravação que está no ar, sobre a importância de entender os mistérios da vida. E que nós vivemos uma infância psicomental que nos atordoa e que nós não podemos acordar num passo de mágica, não tem jeito, que obedece a ciclos. É isso que o professor Ademar vai mostrar. Daí essa sequência aparentemente difícil de entender, e no final nós podemos resolver muito simples. Né? Tudo faz parte de um plano cósmico. Esse plano começa no primeiro dia da criação e termina no último. Os dias da criação são basicamente 7, mas 7 a grosso modo. Mas se for encarar com mais detalhes, são 7 mais 2 mais 1. Mas não se preocupe com esse mais 2 mais 1. Nós estamos no 4º dia da criação, eu digo sempre no ar, em que a Terra é o centro, o ponto da questão no universo. E nós que estamos aqui somos psicomentalmente infantis ainda. Daí não podermos abrir as portas das escolas ocultistas e contar coisas, por exemplo, como eu já disse no mar, não entrei em detalhes, que o testículo direito é masculino e o esquerdo é feminino. Né? Que o ovário direito é masculino, o esquerdo é feminino. Dependendo da condição que você passa sexo, pode nascer menino ou menina, ou nascer um gay, ou uma lésbica. São coisas que o mestre ensinava para ele. Por isso é que a escola é ocultista, é maçônica, é fechada. E a eubiose, lá no fundo, ela chama-se maçonaria dos 3 mundos dos Trashmarutas. Quer dizer, a mais profunda maçonaria que existe. Mas a maioria dos que passam por aqui, pela eubiose, e que chegam à série interna e saem, e não vão mexer nas revelações do mestre que estão aqui em cima, a pilha assim está para escrever mais de uns 500 livros a respeito, sai achando que sabe das coisas, mas não sabe nada, passou só pelos graus. Né? A gente que mexe um pouquinho mais sabe alguma coisinha a mais, por isso a gente sai por aí ensinando alguma coisa. Eu gostaria de só deixar nesse cantinho aqui uma frase para que o professor Ademar inicie. Eu até estava propondo para ele fala uns 15 minutos, uns 15, não rigorosamente. Aí vocês fazem perguntas, isso aqui é um workshop, não é bem palestra, né? Vocês fazem perguntas a respeito, para mim, professor Ademar, né? Talvez a gente possa contar algumas coisas práticas para vocês, né? E assim nós vamos até 1h. O intervalo, professor Ademar. Porque é só uma frase aqui, para chamar a atenção de vocês. Uma frase oriental, muito mal entendida, até mais aprofundada na filosofia ou na eubiose. Se queres crescer, diminua-te. Só isso. Mas isso aqui não é para agradar as pessoas em termos de ser humilde e modesto, não. Isso aqui é bem mais profundo do que se imagina. É como Rex, Oriente, Lux, que tem tudo a ver com o mistério do sexo também.
Eu vou passar o microfone ao professor Ademar Ramos, para que ele comece, depois vamos, né? Seja o que Deus quiser. Professor Ademar já está com o microfone. Bom, o primeiro ponto, a gente pode, acho que, fazer intervalo de razões. O primeiro ponto, acho que nós podemos fazer o intervalo 15 para as 11. Né? Acho que está bom, né, Clodão? Eu acho que no primeiro ponto nós podemos fazer o intervalo 15 para as 11, não é? Tá bom? Tá bom. Aí depois a gente continua. Mas como o Antônio Carvalho colocou, nós temos, se a gente quer crescer, nós temos que nos diminuir. Isso quer dizer buscar a essência de todo o conhecimento que já está no próprio átomo. Né? Todo o universo, ele começou pelo átomo primordial. Então, as grandes verdades estão no átomo, estão na célula, e esta introspecção a este mundo diminuto, que é o mundo do átomo e mundo da célula, a gente tem, então, a resposta a todos os questionamentos. De onde vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou, inclusive dos mistérios do sexo. Como vocês vão ver, nós vamos seguir mais ou menos um roteiro, né? Vamos falar de algumas considerações, depois vamos entrar na força sexual, falar da polaridade, vamos falar também do sexo mineral, do sexo vegetal, do sexo animal e do sexo ovinal. E, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre almas gêmeas, né? Vamos falar da nossa contraparte, em vez de falar da parte do contra, não é isso? E depois nós vamos fazer uma conclusão. E o objetivo é o seguinte, é que vocês saiam daqui livres de dogmas, livres de preconceitos de qualquer espécie. Iniciação não tem preconceito, iniciação não tem dogmas. Preconceito é preconceito, não é conceito. É algo que é anterior. Então não existe a realidade e não existe a verdade. Nós temos que ter conceito. E para termos conceito, temos que ter consciência. Então, iniciação é uma escola que fornece consciência, mas não dá esta consciência. Ela fornece os meios para que cada um adquira a consciência por si próprio. Perfeito? E a ideia é que, no final, realmente vocês tenham domínio sobre o sexo, que deixa de ser um tabu para vocês, deixa de ser algo que leva muitas pessoas à mesa de psicólogos. Nós não somos contra psicólogos, em absoluto, né? Mas a pessoa tem que ir ao psicólogo já sabendo o que ele vai fazer e pedir apenas uma ajuda. Não chegar lá caindo de paraquedas, sem saber de nada de si mesmo. Ele tem que conhecer o processo. E também termos domínio sobre o amor. O objetivo é fazer que vocês saiam daqui hoje e tenham uma vida diferente, tenham uma vida com amor. Este é o princípio. E vai depender só de vocês, como vocês vão verificar ao final. Mas vamos fazer umas primeiras considerações. Existem muitos conceitos errôneos sobre sexo, não é? E nós sempre encaramos o sexo apenas como um circo, não é isso? Como um parque de diversões. O homem, às vezes, encara a mulher como um parque de diversões e vice-versa. Não é? Então, só busca prazer, só busca descarregar os seus conflitos através do sexo. O sexo é muito mais abrangente do que isso. Existem religiões que falam que o sexo é pecado. Até determinadas freiras ficam enclausuradas. Né? Nossa, fala em sexo, ela fica ruborizada. Determinados padres também. Não é nada disso, o sexo é sagrado. Então, existem muitos conceitos errôneos, e nós temos esses conceitos. O importante é jogar isso para fora, esse lixo para fora, e realmente entendermos o que é sexo. O pessoal usa o sexo como um ponto de troca, um ponto de necessidades, não é? Amarra as trocas, amarra as necessidades com o sexo. E o que tem de comércio de sexo, vocês não fazem ideia. O que alimenta uma televisão é sexo. O que alimenta tudo é sexo. Você vê, para dar ibope, não é, Carvalho? O que eles fazem? Eles põem aquelas moças, né, dançando seminuas lá, rebolando, aí os homens ficam babando, a mulher fica de cara feia, mas ali ela deixa, né? Que quem sabe o marido sente um pouquinho, etc. E vai, é comércio de sexo 24 horas por dia. Mas sexo não é para fazer comércio. Aí, Ademar, e o pior é que ficam falando que a televisão é culpada, e o rádio, televisão, meio de comunicação, é culpado
está acontecendo na humanidade. Eu estava falando isso no arquivo que eu gravei hoje, que os meios de comunicação refletem o povo. Você só põe no ar aquilo que dá ibope. Se o povo não quer, tira. É simples, né? Então não é uma culpa direta. Eu acho que há culpabilidade, sim. Que a gente conhecer melhor a alma humana, você sabendo que o povo quer, você domina melhor o povo, né? Então, tudo isso é errado. A gente vive com essa influência. Ou seja, nós dominamos o sexo? Nós dominamos o amor? Não. Nós somos influenciados pelo amor e pelo sexo. O que a gente quer é que o sexo venha de fora para dentro. O que a gente quer é que o amor venha de fora para dentro. Que a felicidade venha de fora para dentro. E Deus escondeu tudo isso onde o homem menos procura, que é dentro dele mesmo. Então, a força... Aí tem mulher que, por exemplo, não sente orgasmo, homem que não sente orgasmo. Aí tem traumas, porque era criança, por causa da mãe, por causa do pai, por causa da tia, por causa do cachorro, por causa do papagaio. Quer dizer, isso tudo a gente tem que jogar para fora. Nós é que temos todo o potencial disso e podemos sentir toda a energia sexual e poderemos também sentir todo o amor. Depende de nós. A mulher que depende de um homem para se firmar sexualmente, ela está frita. A mulher que depende de um homem para se carregar de amor, ela está frita. E vice-versa, né? Então nós temos que aprender isso e a gente espera que até o final tudo isso aconteça. Mas a educação é que é terrível. Nós temos uma educação totalmente contrária. Eu estudei, né, como o Carvalho sabe, para ser padre. Aí eu saí porque o reitor roubava os doces que a minha mãe mandava periodicamente. O bicho gordão, né? Aí eu falei, se padre faz isso, imagina o que o Papa faz. Aí fui procurar, aí eu fui na Seixoê, Rosa Cruz, Umbanda, Candomblé, aí frequentei tudo. E graças a Deus eu fiz isso. Porque eu percebi uma coisa, que existe uma mesma essência, existe o mesmo princípio em tudo isso. Então, eu estava procurando alguém que não roubasse meus doces, né? Mas no final eu descobri com vantagem esta grande coisa. Mas a gente tem uma educação mesmo. E no seminário, eu não podia tomar banho sem roupa. Vocês acreditam nisso? Eu tinha que tomar banho de camiseta e de calção. Aquele calção samba canção que vinha dentro. Aí eu tinha que passar sabonete dentro do calção. Ninguém poderia me ver, né? Que é isso? E olha, nós estamos nos vestindo de novo, já começamos com camisinha. Né? É sexo, pô, só bem vestido. Então, veja, um dia eu perguntei para minha mãe, mas você viu o bidê, né? Naquela época era novidade, os banheiros não tinham bidê, né? Então, aí colocaram o bidê, ela falou para lavar o pé. Pé. Lavar o pé grande. Será que tem gente com esse tamanho? Então, veja, o importante é a gente ter consciência, estarmos conscientes de que nós estamos cheios de dogma. Dogma é erro, preconceito é erro. A gente tem que jogar isso tudo fora. Não é lavagem cerebral, é tirar lixo de dentro da gente. Entendeu? Jogar isso fora. E falar, não, o sistema eubiótico é um sistema de livres pensadores. Nós não somos obrigados a aceitar nada do que se ensina aqui e também podemos duvidar à vontade. Nós temos que formar os nossos princípios com base nas leis universais. E atrás do sexo existe uma grande lei universal. Então o sexo é muito importante. Acho que vocês estão motivados para o sexo, Rafael, né? Bom, então, força sexual. Vamos ao segundo ponto. A força sexual é uma força cósmica. Ela está presente em toda a natureza, ela permeia todas as experiências. E ela é super importante, pois o mundo é polar. Antes do mundo existir, ele não era. Ele passou a existir, Então, existe a grande polaridade cósmica, que é espírito e matéria. Espírito é a ideia, a matéria é a realização. Então, tudo que existe manifestado, antes de existir, era espírito, era essência. Tudo é polar. E a polaridade também cai na própria matéria. Toda a matéria é polar. Não existe o número 1 na humanidade. Não existe. Tente achar uma coisa que é unitária, que não tenha o seu oposto, que não tenha o seu complemento. Vocês conseguem alguma? Bom, mas aí algumas pessoas mais maliciosas, já que estamos falando de sexo, falam, o homem tem uma coisa que é um só. Mas não é. É o conjunto, ele sozinho não faz nada.
Tem que ter um conjunto que é a contraparte dele. Então aí já tem o número 2. O número 2 existe em toda a natureza, em todo o universo. É a grande lei da própria polaridade. E o que é a força sexual? É a força cósmica que permite esta união da polaridade. Ou seja, quando Deus se manifestou em polaridade, ele separou algo que estava unido, que nós chamamos de efeito andrógeno. Andrógeno é o negativo e o positivo juntos. Quando a gente separa, né, eu desligo, eu desgrudo uma coisa que estava junto. E o que é força sexual? É essa força que tende a ligar novamente. Ficou claro? Então é a força que une os opostos. Como é que eu, por exemplo, eu tenho um mago negro que é macumbeiro, que ele quer me matar, quer me destruir, O que eu faço? Eu tenho que usar a polaridade. O que eu tenho que fazer? Amar esse mago negro. A hora que eu amar, não tem mais efeito. Quer dizer, eu sou o complemento dele. Nós que seguimos a magia branca, não atacamos de estilingue a magia negra. Em absoluto. O que a gente faz? A gente ama o mago negro também. Agora, ele não tem consciência. E ele existe, ele precisa existir para poder existir a magia branca. Porque o mundo é polar. Entende? Esse é o processo. E esta força sexual é uma força que existe, que atrai os opostos, como o Carvalho colocou. Se queres crescer, diminui-te. Então ela começa onde? No átomo. No átomo, nós temos um nêutron. O que é o nêutron? É o próprio andrógeno. Ele tem o masculino e o feminino, por isso que chama nêutron. O que é o nêutron na física quântica, na física tradicional? É uma carga negativa grudada com uma carga positiva, que é o andrógeno. Então, o andrógeno na matéria molecular, atômica, está no átomo, no nêutron. E não existe maior potencial. Vocês já ouviram falar da bomba de nêutrons? O que é a bomba de nêutrons? É tirar essa união. Então, eu crio uma polaridade, então eu crio uma explosão. É exatamente, vocês têm que entender isso, que a bomba de nêutrons é igualzinha à explosão que deu origem ao universo, o Big Boom. Explodiu o universo. O que é isso? É a polaridade. Aí separou tudo. E a força sexual está tentando unir tudo para voltar ao estado inicial. Funciona assim. E no próprio átomo, nós temos o nêutron, que é o andrógeno. E nós temos o quê? A carga negativa, que é o elétron, que fica em volta do átomo. E nós temos a carga positiva, que é o próton. Não é? Então, o elétron é o aspecto negativo, que gera toda a energia, a vida, a eletricidade no átomo. Não é? E nós temos o próton, que é a carga positiva. Se nós olharmos, o átomo é assim. Aqui tem o elétron, que é negativo. Aqui tem o próton, que é positivo. E tem o nêutron, que é positivo e negativo no núcleo. Então tá aí. Então veja, o átomo já tem o androgenismo, o átomo já tem o macho e o átomo já tem a fêmea. Então veja, à medida que um determinado átomo adquire elétron, ele fica feminino. Então ele tende a grudar em alguém. Das mulheres tem que grudar em alguma coisa, né? É o aspecto feminino, é o aspecto de mãe, porque ela tem que dar continuidade. Por isso que a mulher tem esta tendência de se fixar no homem, porque é para dar continuidade à espécie. Seria aquilo que a gente fala de valência, covalência, né? Aqueles que gostam mais de identidade. Exatamente, a valência, né? Então nós temos elementos machos com valência positiva, elementos fêmeas com valência negativa, né? Então, esse aspecto positivo e negativo, ele existe nos átomos. E o que é uma molécula? É um agregado de átomos. O que é um composto? É um agregado de negativo e positivo. Então vejam que no sexo, toda essa polaridade que a gente está falando, né, é exatamente o motivo da própria existência da força sexual. Tem polaridade, tem força sexual. Aquilo que é andrógeno não tem força sexual. Anjo tem sexo? Não, tem que discutir sexo de anjo é bobagem, porque é andrógeno. Ele tem isso equilibrado dentro dele. Jesus, quando era homem, tinha sexo? Tinha, lógico que tinha, masculino. Quem era o aspecto feminino de Jesus? Maria. Unindo Jesus e Maria dá o quê? O andrógeno. E o que é Cristo? Cristo é aquele anjo caído no meio da humanidade que não está mais na humanidade, que agora ele está redimido, voltou ao reino do Pai, à casa do Pai, não é isso?
não resiste uma interferência divina. Dizem na vida real que São José morreu antes de Maria, antes de Maria e antes de Jesus, né? Mas nessa piada que morreu depois. E Jesus já estava ressuscitado e saiu procurando o pai de São José. Então prega aqui e ali, mas sempre de olho, vendo se achar o São José em algum lugar. Até que um dia ele achou um velhinho já com catarata, 90 e tantos anos, não enxergava nada, horrível, cara meio curvadinho, esperando a morte chegar. Dizia Raul Seixas com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E ele olhou bem que poderia ser o meu pai. Aí chegou pro velhinho e falou: como é que vai, meu governo? Minha filha, eu vou ir mais ou menos, estamos aqui morrendo, tá, aí. Aí eles vão perguntar mais alguma coisa para saber se poderia ser o pai ou não. Que profissão o senhor teve na vida, meu governo? Eu fui um carpinteiro, grande carpinteiro. Ele falou assim: pode ser meu pai mesmo, foi um grande carpinteiro, né? Segundo a Bíblia. Mas o senhor teve família? Ele falou: tinha uma família muito pequena. Sou eu, a minha mulher e um filho. Mas e esse filho seu? Ele ficou curioso, Jesus. Como é que era? Era muito bom. Ele veio no mundo para trazer alegria para as crianças e tal. Mas teve uma morte muito trágica. Ele falou: é meu pai. Aí ele olhou para ele e falou assim: querido papai. Ele olhou bem assim, mal enxergando. Jesus falou: Pinóquio, meu E essa força, então, sexual, ela liga, então existe o princípio macho e existe o princípio fêmea no próprio átomo, e o princípio andrógeno ou nêutron, é isso? E o nêutron, que é o andrógeno, tem o maior potencial, que é a bomba de nêutrons, a própria bomba, né, fantástica. Então, veja, quando a gente separa positivo e negativo, a gente enfraquece o sistema. Enfraquece o sistema. Quando a gente une positivo e negativo, a gente fortalece o sistema. O homem sem a mulher, ele é metade. A mulher sem o homem é metade. Isso é metade dos valores. Então, o valor total do ser humano é homem e mulher. É o andrógeno. É isso? E a gente pode ser andrógeno, não precisa ser celibato, homem celibato, mulher celibato, mas ser andrógeno juntos. Ou seja, a mulher é exatamente a minha metade. E o homem é exatamente a metade daquela mulher. Né? Então, aí fortalece. E esse fortalecimento a gente consegue pela força do sexo. É a força que une, não é? Então veja a importância que tem a força sexual. Esquecem dogmas aí, pecado, erro, o pecado original. Isso tudo é coisa, é invencionice. A gente tem que entender a essência da coisa. E veja que a mesma coisa que acontece no átomo, acontece no nosso sistema planetário, acontece no nosso sistema de estrelas, que é a galáxia. Existem espermatozoides cósmicos. O que são espermatozoides cósmicos? Os cometas. O que é um cometa? É um fecundador cósmico. Quando existe um cometa vindo para a Terra, é uma ejaculação cósmica. É isso que você tem que entender. Não tem diferença. O microcosmo é reflexo do macrocosmo e vice-versa. Professor Ademar, eu estava propondo 15 minutos cada um e o pessoal perguntar. Mas eu tenho impressão, se o professor Ademar concordar, a gente interrompe o outro. Isso aqui é bate-papo mais, né? Eu gostaria de, nesse instante, fazer apenas um desenho aqui para o pessoal tentar entender uma coisa que um irmão nosso antigo sustentava, que eu acredito que a gente tem avançado um pouco mais nisso com relação a esse sexo, que falou o professor Ademar, e eu espero não atrapalhar o esquema dele, é um negócio rápido. Porque o professor Ademar está falando do sexo no átomo e o sexo nas galáxias, né? Isso aqui eu não sei se o professor Ademar pretendia tratar disso desse jeito, mas o Pitágoras ensinava que um planeta, né? Isso aqui falava na escola esotérica, porque a escola itálica chamava de escola de filosofia itálica, não era só filosofia. Filosofia já é, a grosso modo, para pessoal que não tem muita cabeça para entender a teosofia ou a eubiose, né? É para ficar nisso. O professor Ademar, quando disse que se devemos acabar com os dogmas, na verdade ele quer dizer
que os dogmas são ainda necessários para gente que ainda tem cabeça pequena, né? Porque quando alguém colocou na Bíblia que comer carne de um bicho com unha aberta, né, aquilo é pecado, aquele que colocou aquilo na Bíblia católica ou no Torá dos hebreus, ele sabia, conhecia até Nessólio, que provoca a chamada canjiquinha no interior de Minas, o cisticerco, ou então a solitária, que pode ir para a cabeça. Você pega matar a pessoa, ou alejar, coisa parecida. Agora, numa época que nós ainda estamos comendo cocô e caverna, não é possível ensinar. Para quem não sabe nem escrever, não sabe pensar, não sabe nada, é impossível você ensinar para aquele pessoal, a não ser pela forma de dogma, para frear a humanidade, né? Agora, para quem já entende isso hoje, pode pegar a Bíblia naquele ponto, rasgar e jogar fora aquela página. Já serviu para aquela pessoa. Mas não faça isso, porque tem gente que ainda precisa dela, né? Então, Pitágoras ensinava que um planeta gera um cometa positivo, que é o professor Damar está falando, e um gameta, um cometa negativo. Um é masculino, outro é feminino, dizia ele. E que, terminada a vida do planeta, vamos supor, para não falar em sistema inteiro, sistema solar inteiro, sistema de evolução, eu também defini só planeta, né? E que esse cometa com esse gameta, cumprindo a missão do planeta, junta-se um ao outro e forma-se um outro planeta e vai assim pelo universo afora. Cometa, gameta, planeta. Aí a gente vê esse esquema, e para quem já leu o tal da física, daquele professor de física, Fritjof Capra, já fica imaginando a grande semelhança que é o seguinte, ó. Aqui não é que eu vou contrariar o que o professor Ademar colocou, não. Que são nomes que nós, aqui da Terra, temos a essas partículas, que nos dias da criação anteriores, quem nos fez, né, ou as hierarquias vindas de dias da criação anteriores a esse, já sabiam dessas coisas, mas tudo está em evolução aqui na Terra, o pessoal da Terra é que está dando nome a essas coisas, daí as contradições aparentes, né? Então, lá em CERN, na Europa, chegaram à conclusão que um fóton, que é o que nos permite enxergar, quando eu olho para vocês, uma nuvem de fotos vem da direção de vocês para mim, vocês me veem, como se fosse esse refletor da câmera que estamos gravando. E o contrário acontece também quando eu olho para vocês, uma nuvem de fotos vai na minha direção, na direção de vocês me enxergam, né? O fóton é o maior mistério do universo. Ele está solto, né, no universo e também está preso no átomo, né, formando um átomo, digamos assim. Então esse fóton, ele aparece no espectro, que é a fotografia tirada pelo espectrômetro, que é uma máquina fotográfica, que deve dar mais ou menos uns 50 prédios desse aqui, que o Fantástico até já mostrou na televisão, Fantástico da Globo. Então tira-se a foto. Na foto aparece o fóton. Mas o fóton, ele vive 1 centilhão de segundos só, ou 10 na potência de menos 23, 0,23 zeros, 1 de segundo, só isso. E quando o fóton desaparece, olha, o ser humano é psicometricamente infantil, não é infernal, né? Consegue a máquina fotográfica e fotografar isso aqui. Aparece um pósitron, que antes seria um próton, mas eles chamam de pósitron, e um elétron, em que eles mesmos chamam esse pósitron de positivo e esse elétron de negativo. E esses dois desaparecem numa fração também infinitamente, se tirando de segundo, e aparece no lugar deles outro fóton. Esse fóton desaparece, aparece outro pósitron, outro elétron, pelo menos o que está no tal da física, e aparece outro fóton. E eu convido vocês a raciocinar comigo. Parece que tem uma grande luz nisso aqui, né? Nós temos aqui o macrocosmos e o microcosmos. O macrocosmos é uma das partículas maiores do planeta, galáxias, universos. Diz o esoterismo que nós temos 144 mil universos desses nossos manifestados, como se fossem aquela série do Sliders, dimensões paralelas. E também 12 tribos com 12 mil que tem na Bíblia, né? Exato.
Ou o Testemunho de Jeová mesmo fala em 144 mil com a cabana, que vão salvar a matéria do Armagedon e por aí, tem muita coisa dele. Bom, então, o Pitágoras dizia, esse planeta é esse mesmo recalcitrado, refeito, reencarnado, na natureza nada se cria, lá desperta, tudo transforma, o que o Lavoisier é tudo a mesma coisa, né? A ressuscitação nada mais é com a reencarnação numa dimensão melhor. E esse pósito, esse planeta é esse mesmo melhorado também. Ora, por uma questão de lógica, esse fóton é esse mesmo. E esse aqui é esse mesmo melhorado. É por isso que eu digo no ar, na rádio, não tem como explicar para o ouvinte que é uma mensagem dentro do átomo, né? Quer dizer, um andrógeno se reparte, junta o masculino com o feminino, dá outro filho. Esse filho gera dois, que é andrógeno de novo, gera outro filho. E vai assim, enquanto eu estou falando disso, aquilo aconteceu infinitas vezes, né? E o Einstein disse uma frase que nem ele mesmo entendeu direito, mas foi a coisa mais genial que o Einstein disse. Ele disse, o universo só existe porque existe observador. No meio, coitado, perdido no meio de tudo, observando, quem está? O homem. Ele olha para cima, é muito grande. E ele vive muito pouco. Ele olha para baixo ou para dentro da matéria, é muito rápido. Ele também se perde. Se quer crescer, diminua-te. Eu acho isso espetacular, uma ideia sensacional. É pena que 4 horas é um tempo muito pequeno, né? Nós temos que ler. O professor Ademar tem um mundo de conhecimento dentro dele, a gente também tem, nem é nosso, isso é do mestre Henrique de Souza, né? A gente passaria aqui 2 semanas conversando com vocês, né? E seria pouco ainda. Imagine vocês, então, quanto tempo o ser humano tem pela frente, né, para descobrir essas coisas. São todos os dias da criação. É isso que o professor Ademar vai desenvolver a partir de agora também. Então, desculpe essa interrupção. Depois a gente volta a mais alguns exemplos. Disse que o professor Ademar fala. Eu gosto muito dessa coisa prática, né? A Terra também, dizia o irmão Vilela, um irmão muito estudioso que a gente tinha aqui, dizia o irmão que a gente tinha aqui, pena que ele não chegou a terminar aquilo que ele começou. Ele chegou a dar uma entrevista até na Bandeirantes sobre isso, falando da polaridade dentro da Terra. Tal terra oca, né, que é outro assunto que também pode falar muito tempo aqui. Não é assunto para hoje, mas apenas para falar sobre o sexo. A Terra seria assim, parece como é que fala, aquele símbolo da Bandeirantes, né? Então nós temos aqui o negativo, positivo, positivo. Ex-Oriente Lux, seria uma tolice imaginar que é o Sol que nasce aqui e vem para cá, não é isso. Isso aqui é para quem tem a cabeça muito infantil ainda. Ex-Oriente Lux é que a ideia vinha do Oriente para cá. Já dá para vocês imaginar, quer ver, então? O Oriente era pobre de matéria e rico de ideias, ou de filosofias, ou de espiritualidade, chamemos assim. Por quê? Porque no centro da Terra, onde vive o rei do mundo, eu já falei isso aqui em outras. O rei do mundo é quem governa o universo inteiro, a partir daqui. De Shambhala, que é um local onde ele sai, que seria Sol, não vou falar disso agora, aqui, porque isso é muito longo. Ele governa tudo. Ele emite um desejo, vem para a Agartha, que está aqui, ser uma espécie mental do planetário, né? Depois passa por Duat, que é intra-terra, que eu chamo mundo dos mortos, Egito de morto, não tem nada, e vinha para a face da terra aqui no Tibete, norte da Índia, Mongólia, né? Onde estavam os grandes mestres de yoga, ficavam 25, 30 anos numa caverna, apenas trabalhando para a humanidade. Esse é o grande valor do Oriente. Samurai, por exemplo, não era um guerreiro que saia matando que nem louco, era um iniciado nessas coisas. Ele podia chegar a ser, por exemplo,
vamos sobre um carrasco, como que realmente o era, né? No Japão medieval. Eu mesmo tive uma encarnação com um samurai. Lembro de pedaço disso aí, né? Com esse tamanho já pensou? Diz a história do Japão que um dia o samurai ia executar o sujeito. Ele tirava a espada, cortava-se pelo meio, né? Quando ele foi cortar o sujeito pelo meio, o sujeito cuspiu no rosto dele. Ele parou, guardou a espada com a cara muito feia e foi embora. Que não podia matar com ódio. Que o ódio ia provocar nele ele ia retroceder em termos de encarnação. Então ele sabia dos mistérios. Ele sabia de uma gotícula que a gente gera aqui, né? Perto do bulbo cerebelo, quando a pessoa está com ódio. Essa gotinha negativa, portanto, vamos pensar que as mulheres têm isso, né? Ela é feminina, né? Enquanto o positivo seria uma mesma gotinha no mesmo lugar, porque o indivíduo está cheio de amor, alegria e tal, né? Essa gotinha negativa, um nomo dela, isso faz parte até do ciclo esotérico do pensamento, no livro de instruções, ele consta essa experiência do Tibete. O nome daquela gotinha é capaz de matar uma pessoa de 120 quilos, ou talvez eu ou o professor André Matheus vai estar um pouco mais bravo que eu. Mata instantaneamente, né? A mesma gotícula de um jeito cheio de alegria e felicidade, eles fizeram a experiência, salvou a vida de um indivíduo em depressão, está à beira da morte. Então, pra vocês terem uma ideia, esse lado é feminino ou geratriz, né, de ideias. A ideia, uma vez chegando no mestre de yoga aqui, ele trabalhava, por exemplo, um caixotinho com duas rodinhas na frente, duas atrás, uma no meio, né? Que era o que o rei do mundo queria. As religiões diziam crescer e multiplicar-se. Quanto mais gente no planeta, melhor para a laranja a terra amadurecer mais depressa. Então o rei do mundo que comanda tudo, ele que emite as ideias, e nós pensamos que nós temos livre-arbítrio, não temos livre-arbítrio, porque tem uma coisinha assim, né? Ele necessita de nos ajudar aqui também. Então, pessoal, vamos criar um meio de locomoção para essa cambada lá, né? Para ver se eles vão mais depressa, né? Mesmo que polua o planeta. O planeta a gente faz outro amanhã, não tem problema. É o corpo sideral dele, né? Ele é o Rafael de hoje, o arcanjo Rafael da Igreja Católica. Então aqui, esse mestre tibetano ficava trabalhando. Então ele criava os pistões, criava a biela, criava girabrequim, criava tudo, motor, válvulas, imaginava tudo aquilo. E soltava a ideia de Oriente para Ocidente. Então, um indivíduo tocado aqui em Agartha, nascem crianças também, apesar que eles estão muito mais perto da androginia, que diz o professor Levar, que nós aqui. As crianças nascidas aqui, elas são melhores que nós, porque elas não têm DNA, eles têm uma espécie de GNA. E o nosso ainda é DNA, né? E mandam uma com GNA para cá e uma com DNA desce. Os ciganos fazem essa troca, né? Os ciganos tiveram que sair de lá por motivo, uma hora eu explico para vocês, num outro workshop. E então, o Henry Ford é uma criança trocada. Daí aquela conversa de que cigano roubava criança, não é verdade, né? Eles trocavam, né? Que alguém um dia deve ter flagrado um cigano com criança na mão, falou, meu filho, e tal, parabéns. Então, a forma de pensamento daquele caixotinho com as duas mãos na frente, duas atrás, e a rodinha, né? Já mais lá com o automóvel, né? Na forma de pensamento, que é matéria, o pensamento, ficava circulando de Oriente para Ocidente em volta da Terra, né? Até que alguém trocado, e a lei não joga só com um, se não fosse o Henry Ford seria outro, se não fosse o outro seria outro, né? Disse, tive uma ideia, mulher, falou com a mulher dele. Mas não era verdade, ele apenas captou o que os mestres de yoga preparavam, porque criança não consegue ter ideia ainda. E nós somos todos psicomentalmente infantis. Mas se a gente enfiar isso na cabeça na hora errada, ou alguns não estão preparados para isso até agora, a gente enlouquece. Afinal, nós estamos aqui para quê, então, se não temos livre-arbítrio? Temos sim. Mas esse é assunto para outro workshop também. Mas então aqui... Mas nós vamos falar um pouquinho da conclusão desse livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouquinho. Isso é importante, isso é importante.
Eu tenho até umas ideias que vão comungar direitinho com a sua, né? Bom, a gente sempre se comunga. Mas, se vocês observarem hoje, o que está acontecendo com o Japão? Hoje o Japão está pobre, não é um país cheio de ideias lançadas por ele, então está rico. Coreia. O Tibete mesmo, se bobear, vira capitalista amanhã. A China. Norte da Índia, a China, etc. Cadê aquelas maravilhas que tinham lá? Acabaram, né? Então não é negativo mais, ó. E o Oriente, o Ocidente não aguenta com esse capitalismo errado, nós não trabalhamos. Então o que está acontecendo? Então aparece mais também aqui, ó. Tá tudo, não é neutro, tá uma confusão, um caos dos diabos. Aí dia 18 de maio, né, de 1999, esses dias aí, eu fiquei pasmo. O Walker Blas, nosso locutor, junto com o Júlio César Aredes, anunciaram, pelo microfone da Bandeirantes, sabe, em todos os jornais, o que o Papa João Paulo II disse. Ele disse assim: o mundo vai acabar logo, mas vocês não precisam ficar preocupados, não, que vocês não vão sofrer muito. E não repercutiu isso, né? E passou despercebido que eu estou falando, eu entendi isso até hoje. Deixa o professor Neymar continuar, né? Essa pergunta. Então, mas vocês viram que tudo, como nós falamos no início desse workshop, está no átomo. O Carvalho acabou de falar da reencarnação. Veja, do átomo, que a Terra é um grande átomo, ele falou dos grandes mistérios do rei do mundo, e todo esse acontecimento atual saiu do átomo, não saiu de outro lugar, né, Carvalho? Mas nós estamos falando do sexo mineral. Então, o sexo mineral, ele existe. E pela química oculta que nós vamos passar para vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor do que é o sexo mineral. Nós temos 4 fases evolutivas, ou seja, a Terra é a 4ª encadernação ou encarnação de um processo evolutivo. Ela primeiro chamou-se Saturno, segundo chamou-se Sol, terceiro Lua e quarto Terra. Só que não tem nada a ver com estes planetas ou com estes astros que tem aqui. São fases evolutivas passadas. A Lua que a gente tem é um cadáver dessa experiência. O Sol que a gente está vendo é um cadáver também daquela outra experiência, ou trazido na nossa dimensão, né? E o Saturno que a gente vê também é de uma fase muito anterior. Era um Saturno enorme, tudo era Saturno naquela época. Bom, então o que acontece? Cada um desses 4 sistemas evolutivos corresponde aos 4 elementos da alquimia e aos 4 elementos que nos compõem também. A Terra não tem terra, que é a Terra, não tem água, não tem energia. O centro da Terra é energia. Tem o magma, ainda que está fundido. Eu falo centro físico, não o esotérico. E nós não temos ar também. Então são os 4 elementos que constroem toda a Terra. E nós, como somos frutos da Terra, também somos construídos pelos 4 elementos. Nós temos um mineral, que é o esqueleto, não é isso? Que é o mais mineral, e o corpo físico, que é uma mistura aí que dá o que a gente conhece como carne. É isso. É uma mistura do quê? De sólido com líquido. Quando tem muito líquido é barrigudo, quando tem pouco não é barrigudo. Nós temos o fogo dentro de nós. Cada célula é um forninho de combustão. Entra o oxigênio, reage com o carbono, gera calor e sai a fumacinha, que é o gás carbônico que a gente joga para fora. Não é assim? Então, cada célula tem um combustível, que é a caloria, que gera calor, que nos aquece e que nos dá força para a gente andar. Né? Então, a gente tem o calor também dentro de nós. A nossa temperatura, como resultante disso, 37 graus. Né? E quando a gente tem um desequilíbrio nesses forninhos das células, a gente tem o quê? A febre. Aí a temperatura sobe. Aí tem que diminuir para equilibrar. É um forno controlado, nem muito forte, nem muito fraco. Depois, nós temos o elemento ar, oxigênio, gás carbônico, todo o processo gasoso. Então, o que nós somos? Os 4 elementos incorporados na forma que a gente está evolutivo. É exatamente isso. Exatamente como a Terra, tudo é assim. Daí vem a grande sabedoria dos 4 elementos da alquimia. Mas na química oculta, o ar, ele representa a origem. Para ter origem tem que ter oxigênio, senão não tem vida, não é isso? Sem oxigênio não tem vida. Ou tem vida? Não, nós estamos num processo de vida. Então, o oxigênio é o elemento em maior quantidade
aqui na Terra. Ele está presente em toda a água. A água é H2O, tem oxigênio. A terra, areia é silicato, silício e oxigênio, não é isso? A terra são compostos de oxigênio, os sais são oxigênio, o que mais tem é oxigênio. E fora disso, o excesso está como ar. Então ele perdeia todo o reino mineral. Mas, na química oculta, o oxigênio representa a mãe, é o aspecto mãe. Então é o início da Terra, é a grande mãe Terra, a Geia, a Reia, não é? Que deu origem a tudo, é o próprio oxigênio, como gás. Porque tudo surge do gás, esse gás pega fogo, altíssimas temperaturas, depois tudo isso diminui a temperatura, fica líquido, e depois o líquido diminui a temperatura, fica sólido. É assim que se criam todos os reinos, né? E todos os estados de matéria. Então o oxigênio é mãe. O hidrogênio, a gente sabe que o Sol, na realidade, é como o Carvalho colocou, Shambhala é que acende aquele que está lá fora. Aquele Sol não existe. Aquilo é um conglomerado energético que é provocado por Shambhala. Aí a gente vê, não é, Carvalho, livros que a gente pega por aí. Não, eu estive em Shambhala. Nossa, que lugar lindo, cheio de flores. Olha, tem um gramado. Quem vai para Shambhala? Se ele chegar, eu estive em Shambhala. O que você viu lá? Nada. Mas o que tinha lá? Tudo escuro. Trevas totais. A gente fala, esse conhece Shambhala. Conheceu. Então, o que tem de fantasia? Então, a luz de Shambhala está no Sol. Todos nós estamos nos iluminando. E o nosso mestre Henrique José de Souza dizia que quando a gente se ilumina, surge uma mancha no céu, no Sol, uma mancha solar. Se a humanidade toda se iluminar, atingir o padrão crístico, o que acontece? Apaga o Sol, acabou a evolução. Agora, isso vai acontecer rápido ou não? Está longe, né? Então veja, na hora que cada um adquirir essa luz no seu processo evolutivo, ele se integra a Shambhala. Então qual é a nossa missão? É se integrar em Shambhala. Mas como? Na escuridão? Não. É ser iluminado para transformar, trazer de volta a luz para Shambhala. E quem é Shambhala? O rei do mundo. Eu gostaria até de chamar a atenção para essa informação católica que gosta de salmos. Apesar que os salmos hoje estão muito deteriorados, né? Porque cada um, na melhor das boas intenções, dá uma pequena modificada para que os outros possam entender. Isso aqui dentro da eubiose também acontece. Às vezes um irmão menos avisado pega alguma revelação do mestre por uma vírgula, por estragou, mas ele acha que fez um bem muito grande. E a sociedade também vai se desviando, vai sendo adulterada com o tempo, perdendo aquela prístina pureza, né, com o passar do tempo. Mas nós temos uns salmos refeitos pelo mestre, infelizmente são de uso da série interna, mas um deles, eu reputo que o mais importante deles com relação a esse mistério do que o professor Ademar está tratando, é o Salmo 109. Eu não sei se vão me lembrar dele de cor. Ele diz assim, senta-te à minha mão direita, não, como é que é? Salmo 109, ele diz assim, se eu me lembro tudo aqui, só uma falha de memória terrível, se o professor Ademar se lembrar... Não lembro. Não lembro não, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está falando de 3 seres, Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. De Sião fará sair o Senhor o cetro do teu poder. Reina tu no meio dos teus inimigos. Contigo está o principado. No dia da tua fortaleza, eu te gerei do seio do inefável, onde há nada, né? E depois surgiram os planetas, antes do luzeiro ou do sol. Esses seres estão na Terra, né? Esse é um pedacinho do Salmo 109, para vocês terem uma ideia. Dos seres que estão aqui na Terra, né? O professor está falando ali do ar, do fogo, da água, da terra, né? E simbolizando os dias anteriores à criação, primeiro dia Saturno, segundo Sol, terceiro água, lua, quarto terra. No primeiro dia da criação surgiram os Asuras, que estão aqui, que vêm ajudar-os, a gente aqui também. No segundo dia, os Agnisvatas, o filho do Sol. Terceiro dia, os Parishats, até que se dividem uns seres muito interessantes para aqueles que estão ligados à ciência.
Eles são divididos em bits varichados, que a Blavatsky não explica na doutrina secreta quem são esses seres, mesmo que ela não podia fazer isso, não era na hora ainda. Bits varichados, Atma, soma, ou caracteres somáticos, e atavânicos, o atavismo aí, ó. Nós somos muito novos ainda. Os caracteres somáticos nossos, cromossomáticos, tanta coisa nova estão vindo aqui ainda, né? Tudo isso o mestre explica nas revelações dele, de acordo com as raças que o professor Ademar vai mostrar aí pela frente, né? As raças que já povoaram o planeta, né? Os seres de outros dias da criação anteriores. E esses seres são aqueles que a gente chama aqui dentro da sociedade de deuses, de os deuses do Olimpo dos gregos, né? E que estão por aí viajando em naves espaciais. Aqui dentro a gente tem, inclusive, SIC, RG deles, etc. As trapalhadas que também já aprontaram para trás, porque tudo que se manifesta na natureza cósmica universal só evolui de erro em erro, de falha em falha, de queda em queda, de incoerência em incoerência, de contradição em contradição. Quem disser ao contrário está mentindo. E tudo isso que eu estou dizendo também, o professor Lemar está dizendo, são mentiras, que são coisas que tiram da mente. Mas se alguém tiver mentiras melhor, nós trocamos. Bem, tira da mente. Que aí tem a falsidade. Né? Bom, estamos falando da química oculta e para cada um desses elementos temos estas hierarquias que o Carvalho falou, não é? Que nada mais são do que anjos também. Nós temos então anjos, a gente pode entender no conceito popular como anjos. Anjos do ar, anjos do fogo, anjos da água e anjos da terra, não é? Que usam forças construtoras. E essas forças construtoras são dos Asuras, que ele usa os silfos, dos Agnisvatas, usa aquilo que chama salamandra, dos Barisharis, usa o que chama Ondina, e dos últimos, que são Shikas, né? Que é a quarta hierarquia nossa, usa então o Gnomo. Então, é a mesma coisa. Mas, na química oculta, o que nós temos? A origem é o oxigênio, é o aspecto mãe de onde nasceu toda a Terra. Então, o oxigênio é o símbolo da vida e é o elemento que tem em maior quantidade na Terra. Então, tudo saiu do oxigênio. Tá? E o oxigênio tem um número atômico 16. E ele usa como 32. Aí vê os 32 portais da sabedoria na criação, no próprio oxigênio, quando ele se manifesta como molécula, que é 32. E 16 representa exatamente o 7. É o 1 até o 6. Tá? Então, todo o processo evolutivo, até o momento atual, vai do 1 ao 6. Tá? Porque toda a parte espiritual ela é comandada pelo quarto, pelo quinto e pelo sexto. Então, por isso que ela vai até o 6. Então, nós estamos no 4. Acima de nós, o que tem? O quinto princípio. Acima de nós, o que tem? O sexto princípio. Então, o rei do mundo, na realidade, ele tem o aspecto do quarto planetário, do quinto planetário e do sexto planetário. Qual é o quarto planetário? É a própria Terra, que nós chamamos Marte ocultamente, mas é a mesma coisa. O quinto planetário é Vênus e o sexto planetário é Mercúrio. Então, nós temos Marte, ou Terra, Vênus e Mercúrio. Os três planetários que é a tríade, Deus não é uno em três pessoas? O uno é o rei do mundo, que nós chamamos Melquisedeque. E o trino são esses três aspectos planetários. Ou seja, Marte ou Terra, né? Vênus e Mercúrio. Bom, com respeito ao início, é o oxigênio. Então foi a primeira fase. Aí esse oxigênio pegou fogo, porque o oxigênio é o comburente. Isso. Aí pegou fogo, virou o quê? Hidrogênio. Parte daquele oxigênio virou hidrogênio. Então a gente tem hidrogênio. E a matéria do Sol, pela ciência, diz que é uma transformação de hidrogênio em hélio. Por que é hidrogênio? Porque o Sol está no estado plasmático e qualquer coisa que tem um centro e alguma coisa em volta é o hidrogênio. Então, como que é a estrutura do hidrogênio? A estrutura do hidrogênio é o núcleo e o elétron. Então é o que tem. Alguma coisa positiva, próton. Alguma coisa negativa é hidrogênio. Então veja, a gente tem o grande oxigênio aqui, não é? O hidrogênio. E o que é? Oxigênio é mãe, hidrogênio é filho.
Hidrogênio é pai. Qual que é o filho? H2O. Entendeu? Então, eu não falei que não existe nada que é individual. O hidrogênio é individual, ele não fica sozinho. Para ele existir é H2. Não existe H, existe H2. Ou então ele se liga com oxigênio, HO. Então ele tem sempre que se ligar. O pai liga-se com a mãe. Então, ligando o oxigênio, que é H2O, e ligando com oxigênio, forma o quê? H2O. O que é H2O? É o filho. Então veja, oxigênio é Saturno, pai, aliás, mãe. Hidrogênio é só o filho. E H2O é lua. Daí vem a água do terceiro sistema aqui, não é isso? Água. Então é água. Aí, o que é água? O que é oxigênio? O que é hidrogênio? Hidrogênio é o que permite acender o sol, como pai. Oxigênio é o que vai dar vida, como mãe. E a água é o filho que plasma a vida. Por isso que tudo tem que ter a energia que é o sol, a vida vem do sol, grana vem do sol, tudo vem do sol. Tá? O que é este giz, esta caneta, esta garrafa, vocês, meu óculos, tudo isso antes de ser isto que é agora, era sol. Era estado plasmático. O que é a Terra? Ela saiu do Sol, e um pedacinho do Sol que saiu, o Sol representa a maioria, 99,8%, 0,2%. São 9 planetas, 44 satélites e 1.800 asteroides e milhares de cometas espermatozoides cósmicos. Tá? Então isso é 0,2%. Não é nada, é uma poeirinha. Se o Sol fizer assim, não é? Acaba tudo. Não é? Só que ele comanda o processo. Então tudo que existe veio do Sol. Aí vem a sabedoria solar. Aí vem os egípcios adorarem o sol. Não o sol, mas a essência do que é o sol. Vocês eram o sol. E quando é que vocês vão adquirir consciência? Quando vocês se iluminarem. E quando vocês se iluminarem? Quando vocês vão darem sol. Então você era um sol como ideia. Agora vocês são sol como realização. E vocês estão buscando o caminho de realização. E quem é Cristo? Cristo é aquele que atingiu o nível de sol. Cristo vem de Crestos, ungido, iluminado. Ele é o próprio sol. Ele criou uma mancha enorme no sol. Se a gente olhasse o sol antes da redenção de Cristo, não tinha uma determinada mancha lá. Quando ele partiu para a redenção da humanidade, apareceu um manchão no sol. E cada vez que alguém adquire consciência crística, o sol vai tendo mais manchas. Até um dia que vai apagar. E aqueles atrasados, o que vai acontecer? Vão se iluminar na marra. Porque o Sol é 99,8, ele vai atrair tudo, se ilumina a tapa, agora vai ser ao tampão. Eu fico imaginando, professor Leymar, se alguém não está preparado sobre disso aí, né? E imagine as pessoas que estão se esforçando para se iluminar, vão mandar matar todos, porque se apagar o sol, acaba a vida aqui. Eu coloquei esses desenhos aqui, eu estou em dúvida, daí eu queria tirar a dúvida com o Leymar, com relação à água. Aqui seria a cosmogênese que a Eubiose ensina nos graus, e ensina nos 4 anos, nos 4 graus. Né? Aqui já muito resumido, não querendo fundir a cabeça de vocês, seria a causa das causas. Hoje é o sexto, que ele falou, o sexto senhor, que é o Sax, Sol. Né? Quer dizer, isso no primeiro dia da criação. Hoje em dia, aqui seria o sexto, representando o sexto senhor da evolução, o hidrogênio, o que está no meio representando o quinto senhor da evolução, estrela de 5 pontas, e a de 4 pontas da Terra. Eu coloquei água aqui, mas eu acho que justifica porque a Terra, na verdade, é o planeta água. Né? É o planeta água. O planeta água. É fácil. De onde que a gente nasce? A gente não nasce da água. Onde que a gente se forma? É na água. Todo o processo da vida é aquoso. A gente sai da água. Nós somos especialistas em viver dentro da água e em respirar dentro da água. Nós esquecemos como que se respira dentro da água. Então, mas nós chegamos ao mundo através da água. Tem que estourar a placenta para a gente sair. Ou a gente sai com placenta e tudo. Já pensou? Estrada? Tem que primeiro sair a placenta. O que é a placenta? É a própria questão de vida que eu vou explicar aqui. Vou falar da placenta. Então, como o Carvalho colocou, é exatamente isso. É pai, mãe, filho, H2O. E nós estamos no mundo da água, não é isso? A água está no mineral? Está.
Os minerais são higroscópicos, eles têm água. A água está no vegetal, sem água não tem vida. A água está no animal, sem água não tem animal, não tem sangue, não tem nada. A água está no mineral? Lógico que está. Sem água não tem. Porque a água é o sistema modelador, é o que permite plasmar. A terra sem água não tem forma, é uma forma sem graça. A hora que eu pego água, eu consigo modelar a terra. Esse é o grande princípio. Modelar o animal, modelar o mineral. Né? E os cientistas mesmo estão sabendo que a tendência da água, do planeta agora para frente, é se liquefazer cada vez mais. Hoje nós temos 75% do nosso organismo, diziam antigamente, são líquidos, né? E o resto sólidos. Mas hoje já estão chegando à conclusão que não. Nós temos já cerca de 80% de líquidos. Lá pelo ano 20 e tantos mil já teremos, quem sabe, 90% de líquido, 10% de sólido. Lá pelo ano 34 mil, que a Terra não aguenta mais que isso, segundo o mestre dizia. É preciso chegar lá para ter certeza se ele estava certo ou não. Mais tarde a gente marca outro workshop lá do ano. Mas nós seremos muito fluídicos, né, com uma capacidade, né, mental muito superior, com 7 sentidos a mais evoluídos e não somente que temos aqui, né? Realmente, esse 34 mil é a projeção do término da raça ariana. Né? Todas as experiências sobre raças raciais. Bom, então nós temos aqui o oxigênio, que é a mãe, o hidrogênio, que é o pai, e o H2O, que é o filho. Né? E a água, ela tem todo um princípio universal. Por isso que existem as águas do segundo trono. A vida vem da água. De onde veio o vegetal? Da mar, veio do mar, veio da água, veio do lago. De onde que nós saímos? Do líquido, do esperma do nosso pai, não é isso? Então, do líquido que tem na célula da mãe tem o ovo. Então, tudo vem da água. E a gente é criado no líquido. Então, vocês conseguem engolir farofa seca, comer tudo seco? Vocês têm que botar água lá, senão não desce. Então, a água é aquilo que empurra todo o processo evolutivo, inclusive a farofa nossa. Né? Então, veja. Agora, na nossa Terra, a água é o princípio da vida. E a água adquire os 4 estados. Quais são os 4 estados de matéria sólida? Existe água sólida? Sim. Gelo, líquido, própria água. Gasoso, é o vapor que está aí. A gente tem aqui cerca de 90% de vapor de água. Aqui, ó. É só analisar, 90 a 92 hoje, né? Com o tempo que está. Então é vapor de água. Então a água está no gás. E a energia está na água? Está! Qual é o combustível do futuro? O homem está preocupado com o petróleo? Está na água. Porque se a gente fizer a decomposição da água, eu tenho oxigênio, que é o comburente, eu tenho a água, que é combustível, e tenho o hidrogênio, que é o que pega fogo. Então, como é que funciona um foguete que vai para a Lua? O que ele tem dentro dele? É um tanque de oxigênio, um tanque de hidrogênio. Ele está usando as mesmas forças primordiais. Então, se a gente fizer eletrólise, é só colocar carga elétrica dentro da água, polo positivo, polo negativo, o que faz? No polo, olha só, quer ver? Vamos colocar aqui. Então, o que a gente está falando é científico agora. Né? Olha aqui. A propósito disso que o professor Ademar está falando também, esses dias a televisão mostrou que os cientistas conseguiram desenvolver uma maneira de soltar um jato de água com tamanha velocidade que eles conseguiram furar uma lâmina de alumínio e ficaram embasbacados. Conseguiram descobrir algo muito mais possante que um revólver comum, que o laser e etc. Eles estão desconfiados que há algo na água que eles não sabem. E é tão simples a água, aparentemente. E não é energia nuclear. É outra coisa. Essa é a eletrólise, né? Nós temos a eletrólise, que é só pegar água, né? Jogar eletricidade dentro da água e criar um polo, né? Positivo e negativo. Né? O que acontece? No negativo vai sair, a gente tem o oxigênio e no positivo tem, aliás, no negativo a gente tem o hidrogênio e no positivo tem o oxigênio. Então eles trocam, né? Então a gente separa.
Então, se a gente eletricamente conseguir mexer na água, não é isso? Eu tenho hidrogênio e oxigênio, porque é o pai e a mãe que deu o filho. Isso está inserido na própria evolução. E se eu tiver hidrogênio e oxigênio, eu tenho combustível que leva o homem até fora do nosso sistema aqui, não é? Que ele leva fora da Terra. Então, as viagens interplanetárias usam isso daí. O que usa? Água. Só que o oxigênio é mais fácil tirar do ar. E o hidrogênio tira da água. Perfeito? Mas é isso aí. Então, qual é o combustível do futuro? Vai ser água. Vai ser água. A hora que o homem descobrir, ele vai usar água. Já está lá. Já pensou que fácil? Acabou a gasolina lá, né, que é a água. O que vocês fazem? Vão no rio, passa por um filtro, tá aí o combustível. Com fusquinha. É o que vai ser. É o que a gente usa para chegar no cosmos. Por que o homem não usa metanol, não usa petróleo para sair fora da Terra? Porque as regras são as mesmas. Ele tem que usar hidrogênio e oxigênio, senão ele não sai. Ele tem que ir para lá mesmo, que são as mesmas partes. Então, veja, a água, dentro dela, ela tem a energia. Fora isso, de onde que foi fabricada a bomba atômica? Que se Hitler tivesse conseguido, ele não conseguiu, porque houve ataque, destruíram. A água tem dentro dela água pesada, que chama. O nome dela é deutério e trítio. É água pesada, é uma água potencializada. E se a gente, por um processo de destilação, separa a água pesada, a gente cria o quê? Bomba atômica. De onde é feita a bomba atômica? Da água. Vocês têm que entender isso. A bomba atômica é feita da água, a bomba A primeira bomba. Como é que foi destruído todo o processo de Hiroshima e Nagasaki? Mesmos princípios. É da água, tudo vem da água. Então veja. A água, Gabriel. A água aqui, isso aqui é o yin yang dos chineses. Né? Ou isso aqui que a gente mostrou agora há pouco, positivo e negativo, é a tamanho cósmica. Ou hidrogênio e oxigênio. Fiz certo ou fiz errado? Não, tá certo. Tá certo, né? Que é isso? Você vai ver, está grande em banho cósmico, por isso que o oxigênio em maior quantidade. Né? Quando fala assim, mas as religiões pegaram a mãe cósmica como a mãe de Jesus. Não tem nada a ver, porque a mãe de Jesus é outro mistério, para outro workshop. Então, mas vamos agora finalizar o sexo mineral. Então, qual é a força sexual? Ela existe no mineral? Existe. Qual é essa força? É a força que liga os opostos. O negativo e o positivo para criar o composto. O composto é o filho. Então, positivo é o pai é tudo que é positivo. Mãe é tudo que é negativo. E filho é tudo aquilo que adquiriu esse estado aparente de neutralidade. Ou seja, ele tem o pai dentro dele e tem a mãe dentro dele. E o filho, porque como tem os dois aspectos, pode ser qualquer um. Pode ser tanto o masculino como o feminino também. Então tem o mesmo princípio. Então, tudo que existe hoje, de gay, sapatão, lésbica, distorções, heterossexual, monossexual, polígamo, tudo isso, já existe no reino mineral. Isso a gente adquiriu como herança do que terá. Se bem que hoje em dia existe exagero. Tá? Por exemplo, na Holanda tem 10 milhões de habitantes, fazem congresso de gay e vão 20 milhões. Quer dizer, vamos exagerar, né? O homossexual não é nada, hoje não é mais nada, é apenas um sabor importante ao sexo. Homossexual é o sabor homo, né? Então, existe o celibato no reino mineral? Lógico, vocês têm uma partideira aí no dedo, que é o ouro, na aliança, não é isso? Nós temos o ouro. O ouro é celibato. Não se mistura com ninguém. Eu sou nobre e tal, né? Eu sou rei. O resto é tudo meu súdito, então é o celibato. Existe a prostituta da natureza, qual que é? Que se liga com tudo. Ela não fica sossegada. Ela quer ver um negócio já gruda. Vê o macho já pega. Qual que é isso? Oxigênio. Oxigênio oxida tudo, é o princípio. E por que oxida? É o próprio princípio da mãe. Ela tem que se ligar, ela tem que gerar alguma coisa. Gera ferrugem que enche a paciência, mas gera. É isso? Então a ferrugem é sagrada. Ela tem um princípio cósmico atrás dela. Não é tão pecaminoso assim. Então veja, nós temos o homossexual no reino mineral? Lógico que temos. Olha aqui, onde tem homossexual? Isso aqui é homossexual. Todas as ligas metálicas
Latão, por exemplo, né? Não falo latão de lixo, eu falo latão liga, né? O latão, ele é uma liga homossexual, porque é uma liga de cobre e uma liga de zinco. Só que o metal é macho, o cobre é macho e também o zinco é macho, porque é metal. Mas o macho tem a fêmea dentro dele e a fêmea tem o macho dentro dela. Sempre tem os dois. Tá? Então, veja, eu sou homem, mas eu tenho uma mulher dentro de mim. A minha ânima tem. Você não diga? Bom sentido. Não é bonita. Não é bonita. Ela esse cartão. Já deve ter clarividente tentando ver essa mulher aí. Agora, tem um sujeito que é tão homem que ele diz que a mulher que está dentro dele é sapatão. Então, narcisista que olha bem para os olhos da mulher e diz assim: que brilho tem o seu olhar, que coisa maravilhosa. Aí pega um peitinho, olha para a mulher, penteia os cabelos, e vendo-me nos olhos teus, eu sinto como eu sou belo. Ó, espelho meu. Toda mulher tem um homem dentro dela, só que é um culto. Eu tenho uma mulher oculta dentro de mim que apronta para burro. Vocês têm mulheres, um homem dentro de vocês que também apronta para burro. A gente tem essa ideia. Então, veja, existe homossexual no mineral? Existem as ligações metálicas. Existe o andrógeno? Existe. Existe o polígamo. Aliás, aquele que a gente chama de pervertido, né? Que ele se liga com mulher, se liga com homem, se liga com homem e mulher, ele mistura a cultura, até padre não escapa. Então, existe isso no reino mineral? Sim, toda a química orgânica é incestuosa também. É esquisita a química orgânica. Por quê? A química orgânica, ela tem carbono. A própria química orgânica, a química da vida, ela é a própria expressão de Cristo na cruz. Cristo não é o doador da vida para nós. O carbono, ele está crucificado no quaternário da matéria, é a própria cruz. E ele se liga com o quê? O carbono, ele é andrógeno na realidade. Ele se liga com o hidrogênio, que é masculino, ele se liga com o oxigênio, e ele se liga com o andrógeno, que é o oxidrila, o H na química. Entendeu? Então veja, daqui saem todos os produtos. Álcool, esse álcool que a gente toma na cachaça, na caipirinha, que 1,5 a gente vai ter né? Então, veja só, o que é? É homossexual. Ele tem masculino, é uma ligação de masculino com masculino. Entendeu? Então veja, existe o heterossexual, tem o galo, né, que seria o galo, por exemplo, galo do mineral, que ele se mistura. Por exemplo, o hidrogênio, ele é heterossexual, apesar de ter um princípio masculino, ele se liga tanto com o oxigênio, que é feminino, tanto com o metal, que é masculino, tanto com nêutrons. Então existe tudo isso. Então vejam, e existe andrógeno. Bom, e o andrógeno? Bom, nós já falamos que no átomo, no íntimo da matéria, no nêutron é andrógeno. Mas o maior exemplo de androgenismo na química oculta é o mercúrio. O metal é duro, né? Serve para espada, para faca, para martelo. Agora, eu não consigo fazer nada disso com o mercúrio, porque ele é todo, né, delicado, né, redondinho. O metal é anguloso, o mercúrio é arredondado. O metal é duro, ele é mole. Quer dizer, o que é o metal? Ele é metal e não metal ao mesmo tempo. O metal é sólido. Ah, caramba, o mercúrio é líquido? E como é que é? Então, ele é andrógeno, ele tem os dois princípios. É o metal que representa mercúrio, que é andrógeno. É o próprio padrão do androgenismo, é mercúrio. Então, veja, tudo que existe na natureza existe no reino mineral. Isso já está claro para vocês? Então nós não podemos condenar quem é lésbica, quem é sapatão, quem é gay, quem é afeminado, quem é nada. Mas isso que eu falei são, em grande parte, exceções. Na maioria da química é masculino, feminino, é macho e fêmea, mas existem as exceções, entende? Esse é o princípio da química. E como é que a gente usa do sexo para reproduzir? Como é que a gente reproduz? Onde está a reprodução sexual? A força sexual é a atração, não é isso? Como é que a gente reproduz?
A gente reproduz pela reação química, não é isso? Eu não uso reação química para produzir. Se eu misturar ácido, o que é ácido? Macho. Com base, o que é base? Fêmea. Aço, né? Base, fêmea. O que eu tenho? O filho, que é sal, que é neutro, e água. A própria química tem isso dentro dela mesma. Então veja, como é que é a reprodução física do mineral? Como é que funciona? Pela química, criação. E reprodução, como é que é? É pela cacetada. Por exemplo, eu pego uma pedra, quebro em pedrinhas, o que eu estou fazendo? Reproduzindo a pedra. Agora, como a pedra não tem o agregado vital, ela fica pequena e não sai daquilo. Esse é o princípio. Mas a pedreira é o maior reprodutor de pedra, ou não? É esse daí. Então tem pedra número 1, número 0, número 5, número 8, aí vai. Tá? Então, veja, finalizando a parte do mineral, o sexo mineral, o que é sexo mineral? Vocês têm sexo mineral? Lógico, a gente pega tudo que tem no reino. É atração. Às vezes a gente está lendo lá uma revista, rapaz, olha aí. A gente fala, né? Que mulher, ou que homem, né? Mas é a forma dela. E o que predomina no reino mineral? A forma. Então, às vezes tem aquela forma que o homem vira o pescoço, né? A mulher faz que não olha, mas olha para burro, mais que olha. É isso? Então, aquilo que tem uma forma e que gera atração, a gente sente-se atraído por aquela forma, isso é mineral. Não é? É mineral. Tem alguma coisa que não é mineral aí? É a própria atração. Então, existe uma atração. Cada homem tem um modelo de forma de mulher que mais atrai. Tá? E cada mulher tem um modelo de homem que mais atrai. Aí depende do gosto de cada um. Mas isso tem. Então, quem casa com uma mulher desse tipo, ou quem vai chega às vias de sexo, que sexo que é esse? É mineral. Ele não tem amor, não tem mais nada, é só mineral, é que nem se fosse uma reação química. Então tem que chegar para ela, minha jovem, vamos fazer uma reação química? Meu rapaz, quer dizer, mineral. Isso não tem. Qual é o valor evolutivo que aquilo tem? Mineral. Daquele mineral vai ser mineral. Eu citaria até, o professor levar um exemplo dessa história que eu falo para quebrar um pouquinho, para depois da sequência aí do esquema seu. O que faz um casal se dar bem, o professor Ademar depois vai explicar ao longo também, apenas para dar uma quebrada um pouquinho, é o esperma masculino e o esperma feminino. E quando um casal está apaixonado pelo outro, né, costuma haver uma sintonia, digamos assim, devido à atração de Forrat e Kundalini, as duas matérias cósmicas que formam planetas também, que na mulher está no esperma feminino, no homem está no esperma masculino, né? E como há essa troca, né, costuma haver uma sintonia incrível. Já foram feitas experiências, por exemplo, duas pessoas, um homem e mulher que se dão muito bem, o homem vai jogando cores para a mulher e ela adivinha quase todas, ou todas, quando o casal se dá bem. Né? Quando começa a brigar, quando há sintonia, mesmo a distância, 400 quilômetros, 1000 quilômetros, não importa a distância, ou um outro planeta até, né? É possível jogar pensamentos um para o outro. Os russos estão sabendo disso hoje, os americanos estão sabendo, tanto que quando mandam os astronautas, já os mandam para o espaço hoje com o conhecimento de yoga, que yoga é a união dessas coisas também, né? É a união interna dessas partículas, que na minha cabeça, por exemplo, o verdadeiro caminho da yoga, quando o ser humano chega a transformar-se num ser eucarístico, ou se ilumina com a subida de Kundalini para o alto da cabeça, para o chakra coronal, o que acontece é que todas as partículas físicas ligadas ao mundo mineral, as partículas, o que está ligado ao reino vegetal, o que está ligado ao reino animal, tudo isso se concentra em algo hominal ou nele próprio, que é o chakra coronal. Ele se ilumina, então ele observa o dínamo que move o universo, entra em samadhi, como diz a yoga de Patanjali, né? Que é adotada até pela eubiose, com algumas coisas a mais que o professor Isaçouro colocou. Né? O professor Damar estava falando também da androginia. Eu sou muito curioso quanto ao lado prático da eubiose que a gente aprende aqui,
fica com os olhos abertos aí fora. Eu estava conversando com os médicos amigos meus, um deles é o doutor Samuel Atlas, irmão do famoso Júlio Atlas, trabalhando no rádio, na televisão há muito tempo. Alguns aqui devem ser levados Júlio Atlas. O doutor Samuel estava me contando, ele é maçom, né? Grau 33 da maçonaria do Oriente, um grande nome, me lembro agora. E é um homem com conhecimento esotérico grande também. E ele estava me dizendo, falou, Carvalho, é impressionante o número de crianças andrógenas ou hermafroditas, que são sinônimos, né? Que nascem hoje em dia. Só que isso é escondido do povo. Como é impressionante o número de crianças hoje que nascem em locais longínquos, né? Com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Obedecendo a um plano cósmico que está aqui, que a humanidade até agora não pôde saber. Essas crianças que nascem com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, que estão com 6, né? Elas têm uma sexualidade muito mais desenvolvida que a nossa. Elas não são assim. Você não vai ver uma menina que tenha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé com uma necessidade sexual tão forte como tem as nossas mulheres, 5 dedos em cada mão e 5 em cada pé. E nem os meninos também. Né? Porque a natureza, ou os seres que nos trabalham, nos reinos, que diz o professor Lemar, são 4 tipos de seres, né? Que a gente chama de Kumaras. Né? Kumaras são os seres da criação anteriores, cada um trabalha no reino. Então nós temos, por exemplo, Dhritarashtra, que trabalha o reino mineral. Dhritarashtra, que trabalha o reino mineral. Virudaka, o vegetal. Virupaksha, o reino animal. E Tarata, Virudaka, Virupaksha, mais varana, e trabalha o reino hominal. Tem uma outra informação, isso aqui é assunto para... Não, isso a gente não pode avançar todo na área esotérica, mais fechada, porque sem os graus aqui dentro vocês não entenderiam. Eu já estou, talvez, jogando muita coisa. A gente já está acostumado a falar sobre isso nas palestras, né? Mas, então, hoje em dia a medicina já está sabendo que a má mineralização do organismo tem provocado muitas doenças, e nós temos a formação de radicais livres que provocam o câncer. Né? Nós estamos com a alimentação toda errada, que nós estamos sofrendo um processo de transformação no planeta, justamente aquilo que eu estava mostrando para vocês, onde o Oriente, que é o negativo, e o Ocidente positivo, isso quer acabar, acabou. Hoje está um estado caótico no planeta que eu preciso redefinir. Para redefinir essas posições, o que é negativo, o que é positivo, né, em termos de planeta, de onde vai vir a luz ou as ideias, né, é que existe a eubiose hoje. O motivo da existência da Sociedade Brasileira de Eubiose é mostrar que uma nova ordem de coisas vem aí, com a presença, inclusive, aqui de um novo ser, quer dizer, novo ser, o eterno cavaleiro das idades, né, que vai se manifestar deve se manifestar em 2025 aqui no planeta, mas só aqueles mais ligados a esses mistérios poderão, quem sabe, vê-lo ou descobrir onde ele está, que ele não vem do jeito que a gente quer. Ele não vem falando o que o Buda falava, porque o Buda falou para trás, aquelas coisas que ele falou eram para aquele mundo daquela época. Não, para puxar um pouco as pessoas que estavam lá. Ele não vem falando o que nós achamos que ele deu a falar hoje, porque nós estamos ficando para trás também. E ele, como representa a lei, ou ele é quem manda, ele vem pelado com as mãos no bolso, cantando, roncando aquele surdo de rock com samba, e daí ele vem como ele quiser. Ele que vai traçar os novos rumos, né? E dizer, pelo menos o professor Iglesias dizia, no futuro vai ser diferente, aqui vai ficar positivo e aqui negativo. Como isso acontece? Mexe-se na terra, como o Alemão falou, né? Dá uma sacudida para cair as pulgas. Isso significa
O humus da terra, que está sendo gasto por nós, da utilização da face da terra para plantar e tal, os descuidos do ser humano, ele também não tem tanta culpa assim, porque não sabe dessas coisas. O humus, ele vai correndo para o riacho, para o rio, vai para o mar. Como ele é mais pesado que a água, ele vai afundando, fica no fundo do oceano. Com o passar dos milhares de anos, né, onde está a terra boa hoje? No fundo dos oceanos. Onde está a terra ruim? Aqui em cima, só que está cheio de gente, nós. Né? Como a terra está inclinada, né, dizem que nem é 23 graus, é um pouco mais hoje em dia, a terra é assim, daí o símbolo dela na astrologia. Ela já está com 37 e 38. 37 e 38? Então, durante esse workshop, ela pode virar. Dá tempo de correr para casa. Está mais inclinado isso aqui, né? Então, por que o Almir Klink descobre que a Terra é oca? Porque ele está fazendo assim, ó. Se ele fizer assim, ele vai descobrir. O Polo Norte não está onde está. Né? Ele teria que navegar em direção ao Polo Norte, né? Quando a bússola virasse ao contrário, para o sul, ele continuaria indo para o sul, mas a caminho do norte, ó. Aí ele sairia no oco da Terra, né? Que segundo o livro Terra Oca, e o mestre quer dizer a mesma coisa também, tem 2.172 quilômetros, eu acho, de diâmetro, né? Caberia aquelas 7 naves do Independence Day que ficaram na Lua, aquele filme, caberia dentro da Terra. Bom, então essa inclinação da Terra, por que ela existe? Porque no Polo Sul há uma quantidade maior de gelo. Né? E o Oceano Pacífico, que está aqui, ele é maior que o Atlântico. Então o peso da Terra, isso aqui é um plano cósmico, não é no chute. Geração espontânea, como o cientista imagina. Né? O Pacífico segura a Terra aqui. E aqui embaixo, o Polo Sul também. Como aqui está derretendo a neve, tanto que a camada de ozônio aqui é maior que o Brasil, umas 3 vezes, não mais, 25 milhões de quilômetros quadrados já. Né? O gelo está derretendo a uma velocidade muito grande. Você deve observar aí para esse lugar. Icebergs enormes devem se deslocando daqui para cá. Né? E aqui, no canal do Panamá, por exemplo, é uma faixa estreita. Né? Se der um terremoto muito grande, como o Pacífico é mais alto que o Atlântico, o navio vem, né? Não é uma neblusa, né? É uma não sei como é que chama, descensória, não sei como é que chama isso. O navio vem, entra numa piscinona, esgota-se a água, desce e sai no Atlântico. Basta um grande terremoto aqui, essa face, e o Pacífico começa a despejar aqui. Cidades litorâneas do mundo no Atlântico vão todos para o espaço. E eles do Pacífico sobem todos no mar, afastam. Né? Quer dizer, vocês terem uma ideia do que pode acontecer a qualquer instante. Mas isso aqui é normal, já aconteceu muitas vezes na Terra, essa reciclagem, né? Que eu acredito que tem uma teoria de que o ser humano é fruto do ambiente onde ele está, professor Alemão. Não sei o que você acha disso. Por exemplo, vamos supor, o Japão é todo amarelo, né? Na Terra tudo é negro, na África tudo é negro, né? Apesar que isso aí tem a ver com as raças. Mais tarde a gente poderia, no outro choque, falar sobre as raças. Por exemplo, a raça negra é a primeira do planeta, ela é a mãe de todas. Né? A raça mongólica, que gerou o amarelo, ela é a 5ª sub-raça, a raça Atlante. Não, a 5ª, ela é a 7ª sub-raça da raça Atlante. Está aí, né? Ele vai falar com a respeito. A 5ª da 4ª, na verdade, é de onde se tira semente para outra, né? Seria nessa agora, na raça passada, eram os semitas ou os próprios hebreus, está certinho. Né? Nessa agora são nós. A semente já está sendo tirada. Daí a separação do joio e do trigo da Bíblia, que nada mais é que transformar isso aqui em caótico, para que a gente se agarre, cada um agarre o hidrogênio, o oxigênio que quiser, o hidrogênio, né? Um pedacinho de madeira para ficar preso quando a água subir, não sei, né? Cada um se agarra ao pedaço certo. Né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Daí esse interesse da população hoje, essa briga das pessoas por religiões, cada um quer agarrar algo. Né? Tá como o oxigênio querendo prender o seu macho, disse o professor Alemão.
Vamos lá. Vamos lá. Então, concluída essa parte do sexo mineral, tudo que já existe hoje, em termos de sociedade, já existe no próprio reino mineral. Tá? E a grande força do impulso sexual no mineral é atração. E a atração entre físicos é exatamente esta atração física. O que é atração física? É uma atração mineral. Do meu físico que saiu de terra, da terra, com outro físico que também saiu da terra. Então, esse princípio da terra dá atração física. Está claro para vocês? Então, vamos entrar agora no sexo vegetal. O sexo vegetal, como é que acontece a procriação no sexo vegetal? Como é que a gente faz? A gente dá continuidade nas espécies. A gente simplesmente pega um pedaço de uma árvore e planta, não é isso? Um galho. O que acontece? Daquele galho, aquelas células vão novamente se reproduzirem e criar o quê? A mesma espécie de onde a gente tirou, não é isso? Então, o mesmo tipo de vegetal que a gente tira um pedaço e planta, vai nascer o mesmo vegetal. Existe também a raiz. Alguns vegetais precisam já levar, são mais atrasados ainda, precisa levar raiz. Aí vocês entendem a evolução no vegetal. O vegetal que eu pego um pedaço do galho e planto, ele não tem raízes, ele vai produzir raízes. Tá? É mais avançado do que aquele que eu tenho que ter raiz, não é isso? Tem que ter raiz, ainda tem que ir correndo para casa com terra molhadinha, senão ele não vive, ele morre. Então, é mais atrasado. Então, veja, a quebra, que nós chamamos ocultamente de cisciparidade. Cisciparidade, não é estar em paridade com a Cici, né? Com a Cici. É quebrar, esse efeito de quebrar. Então, no vegetal existe o efeito quebra muito importante na procriação. E, indo nessa evolução da raiz que é primitiva, que quebra um pedaço que planta, existe um outro vegetal que é mais avançado. Qual que é? Aquele que a gente usa a semente. É isso? Então, o que a gente pega? A gente pega a semente, e a semente é o maior momento que a gente tem para descobrir aquilo que a gente falou no início, o espírito e matéria, não é? Porque se eu pegar, fizer um furo na terra, pego o dedo lá, faço um buraco na terra, um furo, faço um buraco, coloco a semente lá dentro, jogo água, tampo, aí tem o efeito do sol. Então tem o efeito do quê? Do ar, é isso? Porque é o ar que vai puxar a planta para fora, porque ela tem oxigênio dentro dela. Aí ela tem que buscar o ar para viver. Então é isso que impulsiona a planta para fora. É isso que faz com que a planta saia. E também para buscar o sol. Então o filho que está nascendo precisa do pai e precisa da mãe. Mas o princípio da semente já está na própria semente. Esse aspecto, professor, do Evangelho na filosofia, porque a teosofia ou eubiose é uma árvore com 3 galhos. Eu gosto de citar 3. A Blavatsky fala 2, eu gosto de citar 3. Onde a gente tem um galho de religiões, outro de ciências e outro de filosofias. E ela própria é eubiose. Aqui religiões todas, ciências todas e filosofias todas. Nós não podemos discriminar nada, porque está tudo certo. Tudo que está no planeta está certo. Sua função. Então, esse aspecto ciência hoje em dia, eu ia falar outra coisa, eu confundi aqui, eu estava falando da árvore, ele está falando da vida, da árvore. Não, mas eu dei outra coisa que eu ia falar. Hein? Sim, a Blavatsky fala isso. Mas então aqui nós temos 3 coisas distintas de uma só verdadeira. Seria a eubiose, mostrando a evolução através das ondas todas. Primeiro o homem é preso à religião, depois é preso às filosofias, depois é preso à ciência. Primeiro eu ia falar. Esse aspecto de semente, então, gerou o que na filosofia? Quem gosta de filosofia, e geralmente quem gosta de esoterismo gosta de filosofia, porque a filosofia ensina a pensar, gerou a famosa teoria do ato e da potência na filosofia. Onde, por exemplo, uma semente, né, como semente é um ser em ato, pronto e acabado, como semente. Mas como possibilidade, né, ela é uma floresta inteira, né, um planeta inteiro, tudo plantado com aquelas árvores. É uma teoria bonita, né? Que não é teoria, na verdade, é isso mesmo. Uma árvore, a gente olha para ela em ato, quer dizer, como coisa pronta e acabada, é uma árvore, né? Mas com potência, nossa, ela é fruto, ela é lenha, ela é uma série de coisas. Isso
misturado com o que nós estamos mostrando aqui do mistério do sexo. É algo espetacular, que leva a mente humana a escrever vários livros, né? Então, e é isso que o Carvalho colocou, da semente, não é? Ela dá toda, ou de uma árvore que produz sementes, ela dá toda a possibilidade de produzir um monte de sementes, de produzir um monte de árvores, de produzir outra vez um monte de sementes, um monte de árvores, aí vai. Então, veja, toda semente, ela tem uma árvore espiritual que existe naquela semente sem existir, ela existe em possibilidade. E, à medida que a semente é colocada na vida, com os 4 elementos, aquilo que é ideia, através da semente, passa a ser a realidade. É isso? Ou vocês têm dúvida que se vocês pegarem uma semente de laranja, tá? De pocã, vai nascer o quê? Lima? Não, vai nascer pocã. Vai nascer abacate? Não. Vai nascer jaca? Não. Vai nascer o quê? A mesma experiência. Então, se a gente meditar numa semente que tem o princípio da vida, já existe aquela árvore sem existir, ela existe no espiritual. E a semente é o veículo onde aquela árvore espiritual vai se plasmar materialmente. Aí vem a ideia e a realização. Então veja, da raiz que é primitiva, do pedaço de galho que a gente quebra com sensibilidade e da semente, a gente tem um nível evolutivo. E as árvores mais ricas em evolução são as árvores andrógenas. Então a gente tem árvores andrógenas. O que é uma árvore andrógena? É a que tem o princípio masculino e o princípio feminino vegetal. Qual é o princípio masculino? É o estame. É o estame. Então veja, a árvore ela tem um estame e o estame tem os sacos polínicos que produzem o que é o pólen. E o que é o pólen? É o espermatozoide também. Então o que os pássaros fazem? São carregadores de espermatozoide vegetal na natureza. O que é o zéfiro da mitologia? O vento faz? Joga o pólen, que é para fertilizar a natureza. Né? É o fertilizador masculino. E a planta também tem o pistilo, que é a parte feminina. Então existem órgãos sexuais iguaizinhos ao nosso, né, do homem e da mulher, num mesmo ser andrógeno, que é o vegetal superior, esse que produz frutos. Então nós temos o quê? Nós temos o estame masculino, com sacos polínicos, do pólen, espermatozoide, e nós temos o pistilo, que é o órgão sexual feminino deste vegetal. E o que tem neste órgão sexual feminino? Nós temos os ovários, também tem os ovários, igualzinho. E quando nós unimos uma célula masculina com a feminina, dá origem, então, a um novo ser andrógeno. Então, veja, no reino vegetal, nós temos o androgenismo. Nós temos vegetal macho. A gente come, né? Mamão macho, mamão fêmea, é isso? Então nós temos vegetais machos, vegetais fêmeas, vegetais andrógenos. Nós temos, por exemplo, ligação homossexual no reino vegetal. Homossexual. Temos, ó. Enxerto. Eu posso pegar um enxerto masculino e fazer um enxerto numa planta feminina. Ele nasce. Um enxerto de um feminino no masculino. Né? Ou então, eu também posso pegar do mesmo, que é o que a maioria faz. A maioria dos enxertos são homossexuais. Pega um pedaço de um mesmo vegetal, de uma mesma linha, e coloca masculino com masculino, feminino com feminino. São ligações homossexuais. Ligações, por exemplo, heterossexual nós temos, que se liga com masculino, feminino, as parasitas. A gente vê, por exemplo, a orquídea. Né? A orquídea não é bem parasita, a orquídea é um princípio mais superior, por isso que ela é tão bonita. Mas os parasitas, em comum, eles se ligam, eles conseguem tanto se fixar no vegetal feminino como no vegetal masculino. Então, existem os heterossexuais. Né? Então, ele se espalha dessa maneira. E nós temos no vegetal até exemplos dos grandes amores vegetais, que é o exemplo que o nosso mestre sempre fala, que é a valisnéria. A valisnéria, a fêmea, fica lá tomando solzinho, né? É espécie de Vitória Régia. Ela fica na superfície da água tomando solzinho, se bronzeando. E os seus tentáculos vêm para baixo. E o macho fica lá no fundo, lá onde tem o humus, né? Fica que nem doido lá, querendo dar uma subida lá para grudar os seus tentáculos grudarem naqueles tentáculos. E ele tanto faz, que aquela força, né? Dele buscar oxigênio, buscar a luz, né? Ele se mata, ele se arrebenta. Então ele se arrebenta, sai do fundo do mar e
se enrosca nos tentáculos da fêmea. Aí então existe o amor vegetal. Então veja, é um amor que leva até o próprio suicídio do vegetal, né, do macho, para se unir com a fêmea. E dessa união nasce a balisnerinha. Bonitinha, né? É lindo isso. Eles morrem para a vida. Se mata pela mulher. Se morre. Não é isso que ele não faz? Ó, ele trabalha e a mulher não agradece. Então, veja, todo esse princípio, para a gente terminar o vegetal, aí a gente faz o intervalo, né? Todo esse princípio do vegetal, ele liga-se ao prazer. Então veja, o prazer de uma salada, de uma rúcula, de uma alface, né? De uma segureira, de um macarrão, né? Não é que é gostoso? E o prazer está no vegetal, ele está dentro do vegetal. Por que o prazer está dentro do vegetal? Para o reino seguinte comer. Já pensou se capim não fosse gostoso? A vaca comeria? É que a gente não tem sistema digestivo para o capim, mas deve ser uma delícia. A vaca come aquilo a vida toda e não reclama. E come, ela fica louca para comer capim. Então veja, o prazer, as hierarquias colocaram no reino vegetal para o reino seguinte seguir e buscar esse prazer. E onde está o prazer da humanidade de hoje? O falso prazer, onde está? Na droga, não é isso? De onde vem heroína, cocaína, todas as inas, as famosas inas, vem do vegetal. Então existem as famosas plantas professoras, é isso? O mariri, chacrona, e aí vai. Tá? Professora nada, ela só faz vomitar e o mestre que dá o ensinamento, quem está lá. Então veja, todo este processo do prazer está no reino vegetal. E o reino vegetal tem os venenos que matam a vida. E tem os remédios que curam as doenças. Né? E tem o prazer. Então o prazer está no vegetal. Uma pessoa que só busca sexo por prazer, que sexo que é esse? Vegetal. Agora, por que a pessoa, na hora do orgasmo, ela tem que virar um vegetal? Tem que ficar paradinho. Tem que virar quanto mais vegetal ele fica, mais aumenta o prazer. Esse é o segredo. Não é isso? Então, veja, o vegetal liga-se ao prazer. Prazer que mata, prazer que constrói. Esse é o processo. Então, tudo que não acontece o sistema neurovegetativo, né? Aí o nosso sistema neurovegetativo, já disse, né? É o vegetal. É isso. E o sistema das drogas, vocês já viram drogado? O que ele vira? Vegetal. Tem que botar nele, senão ele não vira. Aí caiu, dá mais um. Estou vivo. Quem usa drogas não usa a mente, não usa mais nada, nem emoção, nem paixão. Ele vira um vegetal. Vocês têm dúvida disso? É vegetal. Aí o sujeito fala, bom, vamos dar um tapinha numa maconha, que nem eles falam, né? Pra gente ficar doidão, não sei o que. Então, ele vira vegetal. Vira vegetal. Inclusive, não, eu vou usar da maconha, por exemplo, para me excitar. É a maior fábrica de impotentes da maconha. Ela dá impotência no homem e na mulher. Porque é o princípio vegetal. Então, todo sexo, todo impulso sexual revestido de prazer é vegetal. Então, por exemplo, eu sou casado só para ter prazer. A minha mulher é um parque de diversão. O que é isso? É o sexo vegetal. Eu sinto prazer, viro do lado, tchau. Aí acordo, tem prazer outra vez, né? Aí tá legal. Tem só prazer, não tem nada. Ficou claro? É vegetal. E que casamento que é esse? É vegetal, tudo é vegetal. Agora, por que é assim? Né? Isso aqui é interessante. Por que a gente quer retroceder? Porque o ser humano ele tem uma tendência a querer retroceder, que avançar é sacrifício. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Eubiose, quando ela começou, o reflexo dessa natureza toda, dentro do esoterismo, dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, na humanidade de uma forma geral. Quando a sociedade começou, ela tinha um primeiro nome chamado de Samyama, época de fenômenos. Então, uma época tipicamente, vamos dizer assim, vegetal. Então, atraía o pessoal que é animal, é atraído pelo vegetal. Que a maioria da humanidade é animal ainda. Então é atraído pelo vegetal. E bastante fenômenos. Então, mil fenômenos aconteciam, materializações, etc. Juntou-se a ela membros do governo do Getúlio Vargas, generais, coronéis, médicos, aquela turma toda juntou, porque
Era a época de atravessar a parede, de ressuscitação, disso, daquilo. Quando o mestre mudou para Dharana, que foi o segundo nome dela, que é a concentração, um ponto fixo para começar a aprender a pensar, já houve uma evasão. Saiu um monte de gente ali dentro. Né? Quando ele transforma em sociedade teosófica brasileira, aí saiu quase todo mundo, ficou quase sozinho. Né? É por isso que eu insisto na Bandeirantes nos meus programas, né? Que pensar não faz mal, não dói. Esquentar a cabeça ou ter emoção com os pensamentos é que faz mal. Porque quando nós ficamos cabeça quente por causa dos pensamentos que temos, nós não somos racionais, a gente cai no reino vegetal. E isso é muito comum, porque nós somos mais animais do que vegetais ainda, mais animais do que hominais ainda. Então, por exemplo, o locutor está falando, eles estão prestando mais atenção na voz dele. Eu fiz experiência uma vez, a preocupação do ser humano com a forma, nós vamos tratar melhor disso depois do intervalo. A preocupação com a forma de parte do ser humano é muito grande. Eu fiz uma experiência no arquivo musical, eu nem era da Iubiose, eu já desconfiava dessas coisas. Né? Eu li uma poesia de Fernando Pessoa, um trechinho, sem nada, só a poesia, né? E aqueles versos bonitos de Fernando Pessoa. E peguei uma poesia do Zé das Couves, tudo errado, tudo atrapalhado, as imagens horríveis. Né? Nessa do Zé das Couves eu coloquei um fundo musical espetacular. Né? E mandei voar aquilo, mas numa interpretação quase chorando com a poesia. Né? E a outra eu li como se fosse uma criancinha de primário lendo Fernando Pessoa. E perguntei, no ar, eu fazia o programa ao vivo na época, para o ouvinte o que ele achava das duas poesias. Eu que fiz experiência com o ouvinte, né? A maioria, inclusive amigos meus, formados em Direito, Filosofia e tal, ligaram e optaram pela segunda, mostrando para mim que a humanidade está mais presa ainda à emoção, ao prazer. Né? E era para vencer esse prazer, essa emoção, ela, infelizmente, ela tem que vencer o aspecto sexo. Então, a gente não quer que vocês pensem, depois de tudo que ele está dizendo aqui, que a eubiose é favorável a ligações homossexuais, tanto femininas como masculinas, não. São aberrações. Cada um tem o sexo que quiser, mas perante a lei cósmica isso não está certo. Porque o plano cósmico, né, ele diz para unir-se homens e mulheres. Agora, nós também sabemos aqui dentro que até no próprio deserto de Saara consta dos anais da própria teosofia, não só da teosofia da Blavatsky, né, e de outros estudos, aí, não só da eubiose, que houve uma civilização no deserto de Saara, não sei se é precisamente lá, uma civilização andrógena, extraordinariamente inteligente. E eu acho hoje em dia que os americanos estão muito intuídos colocando essas coisas em filmes, porque eles têm dinheiro. Então, seres de outra dimensão, os asuras, agnisvatas, baixados, que o professor mostrou, que nós mostramos para vocês ali, eles do outro lado, de outra dimensão para cá, nos influenciam para que a gente vá cumprindo para eles o plano cósmico, porque não há jeito de obter experiência a não ser aqui nessa matéria em terceira dimensão. Nós somos a grande experiência desses seres, ou todos os reinos em si, né? Quando nós tivermos uma evolução maior, suficiente para suportarmos a carga, né, de criar a nossa própria motivação para viver, nós nem precisaríamos mais dessas coisas tão bonitas que temos nos reinos mineral, vegetal e animal hoje em dia. Nós sozinhos seremos capazes, né, de ter motivação para viver, porque hoje em dia, se tirarmos o mundo mineral daí cultar, né, cheio de belezas, o vegetal e o animal, o homem sucumbe, não é capaz de viver sozinho ainda, né? Basta dizer que tem os ecologistas hoje defendendo com unhas e dentes, né, que o planeta seja mantido, que a gente aprenda, que a gente mantenha as florestas, mantenha tudo como está aí, que eles sabem, já intuem, né? Sem isso nós não resistimos, não temos condição de resistir. Nós vamos adoecendo e sucumbimos, né? Mas esses assuntos a gente pode desenvolver. Bom, complementando o que ele está falando, por que o Padre Marcelo tem sucesso? Você não percebe que ele está destruindo a egrégora da igreja?
Agora, a nossa missão é defender todos os movimentos, o católico, o protestante, o crente, a Umbanda, o candomblé, defendemos todos. Agora, é necessário por causa desse final de ciclo. Então, veja, o pessoal vai lá no culto dele por quê? Opa, que gostoso, ai, que gostoso, né? O que é isso? É prazer, é lírico. Agora, aquela igreja tradicional que ele tem que pensar na palavra de Jesus, né? Entender a Bíblia, que é o pau de amansa louco para entender, não é isso? E tudo isso está o quê? Tira da realidade, tira da consciência. Então ele está afastando, ele está levando gente para a igreja pelo prazer, por tudo. Isso nós falamos para ele pessoalmente. Mas é o que fazer o quê? É a missão dele. Então faça. E está fazendo muito bem. Mas está destruindo os valores sagrados. É como você assistir uma missa no interior, lá em Lavras, né? Cidade dele, ou então assistir aqui em São Paulo, em Moema, por exemplo. A espiritualidade é diferente, a gente percebe isso. O padre é diferente. Os católicos são diferentes, não é assim? Então, isso é para vocês pensarem. Mas, só para fechar, o sexo vegetal ao prazer. Ficou claro para vocês isso? Bom, agora eu vou pedir um favorzinho para vocês. Nós vamos fazer um intervalo, né? Talvez de uns 15 minutos. Mas, se for necessário, a gente estica mais, porque a gente não tem, vamos dizer, 300 postos para retocar maquiagem, não é isso? Nós não temos mais 20 postos para pit stop, não é isso? Então, mas aí fiquem tranquilos, né? À medida que vocês veem que tem chance, se está muito embolado, volta para cá. E nós temos também o café, o lanche lá, não é isso? Lá embaixo acho que é chá, não sei, né? Eu vou lá tomar um, a gente sabe o que é. Então, gradativamente, né? Vocês vão, uns ficam aqui, outros vão, tá?